Uma das melhores formas de ser mais produtivo no dia a dia de trabalho é utilizar as ferramentas certas e criar automatizações. E o GitHub Actions é perfeito para isso. Imagina o quanto seria útil, além do ambiente de produção, ter também um ambiente de desenvolvimento e homologação configurados no seu host, onde as mudanças no repositório fossem automaticamente deployadas e enviadas para lá. Melhor ainda é criar um pipeline, ou seja, um fluxo com uma sequência a ser executada em vários ambientes, deixando o processo ainda mais transparente. Não é sonho não, viu? É realidade. Chega de fazer build, acessar SSH, transferir arquivos na mão, dá para automatizar tudo isso e nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo. Então chega mais no Mão no Código, onde nosso principal objetivo é fazer você aprender a ganhar tempo. Vamos pegar um projeto que já desenvolvemos aqui no canal. É um dos games do Among Us, que a gente criou utilizando Vanilla.js. Vamos criar em um único host os ambientes de desenvolvimento, staging e produção. Mas se você quiser criar cada um deles em servidores separados, não tem problema nenhum. Nosso projeto vai ficar hospedado na Hostinger. Optamos pelo plano Cloud, mas é possível realizar essa automação em qualquer tipo de hosting, incluindo VPS dedicados. Você vai acompanhar como é simples fazer as configurações necessárias no painel de controle da Hostinger. Nós usamos a Hostinger em nossos projetos e tem nos atendido muito bem. Por isso, indicamos você experimentar algumas das suas soluções também. Corre aqui no link que está na descrição e não esqueça de usar o nosso cupom CÓDIGO-FONTE para você garantir um desconto super especial. Então o diferencial é justamente a criação desse pipeline. A gente vai usar esse joguinho que nós desenvolvemos já há muitos anos já, inclusive, e a gente não tinha colocado ele ainda no ar. Então se você tem um repositório e quer começar a fazer um deploy dele, esse é o vídeo ideal, porque a gente vai começar do zero. Na primeira etapa, a gente configurou dentro do nosso painel da Hostinger o game.códigofonte.tv, que esse é o subdomínio que a gente vai utilizar para apontar para o nosso jogo. Como eu acabei de criar isso, ele está na página padrão aqui da Hostinger, não tem nada lá dentro. Mas como a gente vai criar mais dois ambientes, a gente pode voltar aqui no painel e ir aqui em subdomínios. Eu vou criar aqui um chamado dev, e aí ele vai ficar dentro de uma pasta chamada dev também. E o outro que vai ser a homologação, né, que eu vou chamar de stage, que também vai estar dentro da pasta public HTML. Ou seja, o nosso projeto ele vai estar rodando aqui dentro da raiz, né? E os outros ambientes vão estar numa subpasta. É importante também ver se o SSL foi instalado para todos esses subdomínios, né? Aqui, ó, em segurança, SSL, ele faz a instalação automaticamente. Se por acaso não tiver instalado, olha só, ele está instalando. Basta vir aqui e mandar reinstalar. E o bom é que na Hostinger você tem também o número de SSLs ilimitados, né? Então pode colocar um para cada um deles sem problema. Pronto, ó, já temos todos instalados. Claro que todos esses endereços aqui, eles já estão sendo apontados lá pelo meu DNS, tá? Eu uso a Cloudflare para fazer esse apontamento. Então, eu fiz isso antes de vir aqui no painel e fazer essa configuração. Por isso que está batendo ali o SSL. Nós viemos aqui, por exemplo, ó, no stage.game.códigofonte.tv, também já está abrindo a página padrão. Bom, e agora como é que a gente vai fazer essa cópia dos arquivos? A gente vai ter que utilizar justamente a chave SSH para fazer a transferência. E a gente começa fazendo a configuração da nossa chave aqui do computador no servidor. Se a gente vier aqui no painel em avançado, a gente já vê aqui a opção acesso SSH. E aqui tem todas as configurações que a gente precisa. Mas a gente vê que não tem nenhuma chave ainda, né? Tem uma aqui padrão que a gente usou antes, mas não é a chave do meu computador para poder acessar o terminal. Como é que a gente faz? Para a gente criar a nossa chave, a gente pode vir aqui na pasta users gabriel.ssh. E aí eu vou em SSH keygen. E aí eu coloco uma chave aqui com alguns parâmetros, tem formato. Você pode roubar o código que a gente está colocando, não tem problema, no prompt. E tem a identificação, que normalmente o Gabriel usa, sempre o Gabriel, arroba para onde ele está acessando, nesse caso aí da Hostinger. E aí eu posso renomear aqui, porque eu já tenho uma outra chave, eu renomeio aqui para Freud não, né, para Hostinger. É o costume. A gente confere se está criado lá, está criado. A gente vai pegar a parte pública, né, que é esse arquivo .pub, e vamos adicionar lá no servidor.
Beleza, deu para entender, né? Muito fácil, agora a chave já está disponível ali no servidor. Agora a gente consegue pegar o comando aqui do SSH e vamos executar ele aqui pelo terminal. Lembrando que nesse caso aqui ele também pede a senha, então são dois fatores aí de autenticação. Olha só, já estou autenticado, já estou dentro do terminal. Para que a gente consiga também fazer isso com o GitHub Actions, a gente vai precisar também gerar uma chave no servidor, assim como a gente fez agora, mas que o GitHub Actions use dentro do servidor. A gente já pode partir para essa etapa, né? Nesse caso, a gente tem também aqui a pasta SSH, tá vendo? Então a gente pode até entrar nela, ó, e vamos gerar novamente, ó, SSH, keygen. Nesse caso aqui tem mais um parâmetro além, que é esse PEN, que já é um tipo de chave que o próprio GitHub Actions precisa utilizar. Nesse caso aqui, eu vou colocar o GitHub, o nome, né? GitHub@Hostinger. Vê aqui, tá lá os arquivos, né? Agora a gente tem que configurar essa chave no GitHub. Exato. Agora o trabalho todo vai ser dentro do nosso repositório. Antes da gente criar a nossa action, a gente pode criar as variáveis que a gente vai usar, né? De imediato a gente sabe que a gente vai usar essa chave privada. Então a gente pode vir aqui em Secrets e Actions, tá? A gente pode criar a secret tanto o nível do repositório, quanto do nível até da organização e também em nível de ambientes. Os ambientes, daqui a pouco a gente vai mexer nele. Aqui eu vou chamar de Server SSH Key. Nesse caso a gente vai precisar da parte privada. Obviamente essa chave aqui a gente vai tirar depois que o vídeo terminar, tá? Então não tem problema. Pronto, essa já está configurado. Agora partiu criar os ambientes. Então a gente vem aqui, ó, lembrando, ó, em Settings, no seu repositório, Environments. E aí a gente cria um novo. Então nesse caso eu vou criar o Dev. Vou chamar, até aqui, ó, vou chamar de Development. E é legal porque tem várias configurações que a gente pode fazer. Nesse caso aqui a gente vai usar só a branch main, mas você pode, inclusive, usar outras branches ou selecionar branches que você queira utilizar para esse ambiente. É bem legal, né? Porque dependendo do workflow de desenvolvimento que você utiliza, você já consegue buscar ali exatamente a branch que você precisa para esse tipo de ambiente. Exato. Né? Então dá também para criar as suas próprias regras para você poder fazer push nesse ambiente, né? Tem muitas opções legais dentro do GitHub. Inclusive também colocar revisores para que eles façam a aprovação do push ou do pull request, precisa, né? Mas no caso para fazer o push no ambiente. No caso aqui a gente está falando de desenvolvimento, a gente vai deixar como está. E aí depois a gente vai vir aqui para adicionar variáveis e se precisar também alguma secret, né? Então ele fica exclusivo para esse ambiente, nesse contexto. Podemos voltar aqui e criar um outro, vamos chamar de staging. Aqui a gente pode até adicionar um revisor, se for o caso, né? Coloca o usuário e já foi. E o outro, produção. Nesse caso, production. Também me colocar aqui como revisor. Até agora foi bem simples, né? Super tranquilo. Agora sim, vamos colocar a mão no código. Mas nem por isso também vai ficar complicado. Não, não. O repositório já está aqui, estamos na branch main, tudo ok, belezinha. E aí, para a gente poder criar a nossa action, a gente vai na raiz aqui e cria uma pasta chamada .github e aí uma outra pasta chamada workflows. Dentro dessa pasta, a gente pode criar quantos arquivos a gente quiser. Nesse caso aqui, eu vou criar só um para fazer esse controle, eu vou chamar ele de deploy. E ele tem que ser no formato YAML. Aqui ele já começa a chiar porque não tem nada, né? Por que ele está chiando? Porque eu tenho uma extensão aqui muito boa, que eu recomendo, que se chama GitHub Actions. Cadê? Aqui. Então ele te ajuda a não só criar a sua action dentro do VS Code, mas você consegue monitorar também o seu repositório, você tem que fazer ali a associação com o repositório. Então todas aquelas secrets, variáveis, ambientes que eu criei lá no GitHub, ele já consegue acessar aqui, olha só que legal. Bem prático, né? E se eu quiser atualizar ela, eu posso fazer por aqui. Olha só. Que legal, né? E ele valida o YAML também, né? Por isso que ele está ali reclamando que está vazio, Exato. porque está inválido, né? E quando a action rodar, a gente consegue também ver tudo aqui por essa extensão. Então, a primeira etapa do YAML é dar um nome para esse workflow. Eu vou chamar aqui de
game.código.tv deployment. Tá o GitHub Copilot aqui, vamos ver se ele vai ajudar. Se ele não ajudar, eu tiro ele fora. Eu coloco aqui on. Aí aqui a gente pode dizer em que situação a gente quer que esse pipeline rode, né? Então nesse caso eu vou colocar como push na branch master. Olha, é isso aqui mesmo que eu quero. Se eu precisar, por exemplo, colocar outra branch, eu posso colocar assim, ó, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar só a master mesmo. Mas se eu quiser, por exemplo, para pull request, também dá. Olha só, isso aqui tá de boa. Uma outra coisa legal, que é interessante, é a gente adicionar também o Workflow Dispatch. Dessa forma, a gente consegue disparar também, se for necessário, ele manualmente, né? Não só dependendo do push e do pull request. Gabriel, podia aumentar um pouquinho a fonte, né? Ah, sim. Fica melhor para ver. Aí. Agora sim, a gente vai partir para o Jobs. Vamos dividir em 4 etapas. A gente vai ter o build, né, que no nosso caso aqui não existe build porque é tudo feito em JavaScript mesmo, local, mas se você estiver usando, por exemplo, uma aplicação Node, você pode fazer o build ali dentro de uma pasta, aí a partir dessa pasta é que você vai enviar esse SSH, né, para cada ambiente. No nosso caso aqui a gente vai fazer só para efeito didático mesmo, né? Então eu vou colocar um build, vou colocar runs on, tiro isso tudo aqui, eu não quero, e eu vou dizer quais são os steps que ele vai dar. Eu posso colocar o nome do step, vou chamar de build, e ele vai executar nada mais que um echo. Building the app. Pronto. Nem precisa essas aspas aqui. A segunda etapa é o deploy no desenvolvimento. E aí é aqui que vem a diferença. Eu chamei esse job de Deploy Development e aí eu vou especificar qual é o nome do ambiente que eu vou utilizar. Ó. Environment Development. Nesse caso aqui, eu vou colocar o nome dele e também a URL. Justamente porque ele está em pastas diferentes, né? Exato. Então eu configuro o ambiente e aí eu digo o que esse job precisa. Ele precisa, na verdade, do build. Então, ele vai estar encadeado. O needs vai encadear uma etapa com a outra. Esse aqui é a criação do pipeline. E eu estou achando que o Copilot está me atrapalhando aqui na explicação. Eu vou desativar. Copilot. Os steps que a gente vai executar nesse caso vai ser... A gente vai usar 2 actions aqui dentro. Primeiro a gente fazer o checkout, né, do nosso repositório. E aí a gente vai utilizar actions, checkout. Esse é o nome de uma das actions. E o outro vai ser uma action justamente para fazer a cópia do SSH. Se a gente for na página do GitHub Actions, a gente consegue ver também todas as instruções, quais são os parâmetros que a gente consegue utilizar dentro de cada action, tá? Então, é uma documentação importante também para a gente aprender a usar e também trocar os parâmetros. Pode ser que o seu servidor tenha um parâmetro a mais ou alguma coisa diferente na hora de fazer a conexão. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem o SSH Private Key, que a gente já tem configurado no nosso repositório, que é essa aqui, né? E para a gente usar isso, a gente usa o cifrão, chaves duplas aqui, ó, e a gente já consegue acessar esse valor. Se bem que tem que colocar aqui, ó, que é secrets. E aí ele tem alguns argumentos, porque ele faz uma sincronia. Quando ele vai executar o SSH, se o arquivo já estiver lá, ele só sobe, na verdade, os arquivos que são novos, né? Os que foram modificados. E aí tem um parâmetro aqui que geralmente se usa, e aí também eu confesso que eu não guardei a sequência aqui, tá tudo na cola. A gente tem o source, ou seja, aonde que está o nosso arquivo. Se fosse no caso do build, a gente teria ali uma pasta dist, né, alguma coisa assim. Nesse caso aqui, o nosso projeto está dentro da pasta public. Ele está direto, né? Como a gente já falou, ele é um JS Vanilla, né? Então tá puro. Então basta colocar aqui public / e aí os outros parâmetros. E
E aí a gente pode até definir esses parâmetros como secrets também no repositório, ou a gente pode definir como variável normal, né? Pode ser que tenha alguma informação aqui um pouco mais sensível, mas nesse caso aqui a gente vai usar como variável. Então ele vai ficar assim, ó, vars, e aí eu vou botar aqui o mesmo nome, ó. Lembrando que dependendo do seu ambiente, você pode querer criar isso por ambiente, ao invés de colocar isso direto no repositório. Então a gente pode criar essas variáveis aqui pela extensão mesmo, ó. A gente vem aqui em Variables e adiciona os dados. E aí, nesse caso, o target ele vai ser específico por ambiente. Então, eu posso vir aqui ó, em desenvolvimento, no caso aqui a gente está falando do desenvolvimento, e criar essa variável target para esse endereço específico. Nesse caso, lá no servidor da Hostinger, ele fica nesse endereço aqui, ó, domains, que é o dentro do usuário, domains, o domínio, e aí vem o public HTML, nesse caso o desenvolvimento vai ser o dev barra. Então a gente pode vir aqui em produção, fazer a mesma coisa. E no staging também. Então lembrando, olha, se ele está rodando dentro do contexto do environment development, o vars aqui se refere ao target, né? Se refere à variável desse contexto. Se por acaso não existir ele aqui, ele vai tentar pesquisar no contexto do próprio repositório. Então é importante ter essas variáveis todas bem definidas. Agora que a gente já tem aqui o do desenvolvimento feito, a gente pode também, por exemplo, colocar a URL, que a URL de cada um é diferente, né? Aqui para as variáveis, olha, a gente pode colocar URL e aqui vem, ó. Então nesse caso, basta eu colocar aqui, ó, URL. E agora vamos fazer para os outros. E agora nós já temos aqui a estrutura para fazer o deploy dentro do desenvolvimento. A gente pode replicar isso para os outros ambientes. Nesse caso aqui, o ambiente vai se chamar staging e ele precisa do development. Vai realmente encadeando, né? Um precisa do outro, precisa do build. E esse aqui, que seria o production. Ah, mas só lembrando aqui, esse é o nome do job, tem que ser deploy. Verdade. Aqui, deploy development. Acho que como todos os outros parâmetros já estão devidamente colocados em variáveis, acho que finalizamos, né? Agora, vamos testar. Bom, na hora de salvar, a gente já começa a ver que tem alguns erros. Ó, eu digitei errado aqui, é actions. Por isso que é o bom da extensão. Viu? Ela te ajuda a não cometer erros antes de você fazer o commit. Ó, já está verdinho aqui, podemos salvar. É um bom sinal. Mas aqui a gente colocou master, e na verdade é main. Copilot que atrapalhou aí, né? Foi ele que preencheu aqui. A gente não percebeu. Agora sim, a gente pode vir aqui para fazer o deploy. E agora vamos fazer o push para o repositório. Dá para fazer por aqui também, pelo VS Code. Lembrando que na hora de fazer o push é que ele vai começar a rodar o workflow. Então a gente pode vir aqui, ó, na hora de fazer o push, a gente consegue acessar aqui o workflow para a gente acompanhar o processo, olha só. Ou clicar aqui e ele já vai direto no repositório, ó, mostrando o passo a passo. Então já fiz o build, já está aqui no processo do deploy, no desenvolvimento. Obviamente deu erro. Normal. Ok, o problema foi na configuração realmente, no SSH. Vamos revalidar aqui. Aqui está invertido, ó, eu botei a porta no usuário e o usuário na porta. Então vamos trocar isso aqui. A porta é a 65002 e o usuário
é esse aqui. O legal é que a gente pode, se precisar, rodar novamente só esse pedaço do deploy para a gente ver realmente se vai funcionar. Basta vir aqui, ó, e rerun jobs. Mais um erro. Lembra que nós copiamos a chave privada para dentro do GitHub? Isso é o que faltou. A gente precisa pegar a chave pública que nós criamos. Ela já está aqui, mas a gente precisa também adicionar ela no painel aqui da Hostinger. Então eu vou adicionar github@hostinger e colei a chave pública. Podemos voltar aqui, tentar novamente. E agora rodando novamente a Action, com os revisores configurados, a gente vai ver o pipeline rodando certinho. Veja que ó, ele já fez o deploy, agora ele parou aqui na revisão, tá vendo? Do meu usuário, para conseguir continuar o pipeline. Quando a gente vem aqui, por exemplo, no que já fez deploy, a gente vê certinho também todos aqueles steps, né, que a gente criou, ó, o checkout, o deployment, os logs e tudo que está acontecendo dentro da Action. Então eu preciso fazer uma revisão, né? Então basta colocar aqui, ó, aprovar para deploy. Tá feito aqui, ó, já está aqui no stage. E ele travou mais uma vez ali para revisão, para ir para produção. E se a gente acessar agora, tá lá o jogo certinho, ó. Fala a verdade, depois que nós nos acostumamos com esse tipo de automatização, nós não queremos outra coisa, né? É um caminho sem volta. Conta pra gente como você utiliza o GitHub Actions no seu dia a dia. O seu relato pode nos ajudar a criar um novo vídeo e a sua dica pode ajudar aí milhares de devs a serem mais produtivos. Lembrando que o link para você contratar a Hostinger, seja no host, compartilhado, VPS ou dedicado, tá aqui na descrição. E que o nosso cupom de desconto é o código fonte. Aproveita! Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.